agora a gente vai passar para a segunda parte do dia, que é a participação, proteção para inovações na agricultura de precisão. Então, acho que vocês vão fazer a mesma dobradinha, né, Gustavo? O Gustavo começa e depois o Edson passa para a parte jurídica. E passando logo, então, sem mais delongas. Perfeito, Isabela, muito obrigado. Eu vou dar início aqui, então. Só um instante, por gentileza. Peço, por favor, para confirmarem quando minha tela aparecer para vocês. Deu. Já aparece. Tá ok. Muito obrigado. Bom, então, dando continuidade, nesse segmento a gente vai colocar um enfoque em agricultura de precisão. A princípio, o tempo combinado aqui, meu compromisso com vocês é de 15 minutos, então com isso vai ser uma apresentação, se a primeira foi high level, essa vai ser realmente high level com relação ao tema. Eu não vou trazer estudos específicos e já me coloco à disposição para, caso alguém tenha alguma dúvida, queira ter algo mais tangível do ponto de vista técnico-científico, a entender a dúvida específica e trabalhar nesse levantamento de informações, tá ok? É realmente um overview para uma área que, como eu tinha comentado na primeira parte, ela é mais recente do que biotecnologia moderna aplicada em agricultura, biotecnologia de plantas, mas que sem dúvida é vista como o próximo grande passo quando a gente fala de caminhar para uma agricultura ainda mais sustentável, produtiva e preparada para os desafios que tem a vencer. Antes de eu começar e antes que eu me esqueça, eu coloquei aqui, vou colocar no chat para vocês, links relacionados àquela tecnologia que o Edson comentou, que é a Terminador. Tá? Então, é um artigo do GLP, que é o Genetic Literacy Project, que é um site que tem bastante informação, bastante interessante com relação a vários aspectos, não só agricultura, mas dentro de ciências da vida e genética. Um artigo do Plant Biotech Journal que faz um review rápido sobre essas tecnologias, e a patente à época, que na verdade foi o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, junto com Delta Pine, que depois foi adquirida pela Monsanto, e daí a Monsanto futuramente ficou associada a essa questão dessa tecnologia, mas no primeiro link do primeiro artigo do GLP traz um pouco da razão de existência dela e algumas referências, tá? Então fica como sugestão. Então tá no chat aqui para vocês. Mas vamos lá. Então, vamos à introdução à agricultura de precisão. Eu vou fazer um recap aqui de segundos, eu espero, lembrando daquilo que eu reforcei na primeira parte sobre a importância de ciência e método científico na nossa pirâmide do conhecimento e os desafios diversos que a gente tem quando a gente olha para a agricultura. O Edson tocou num ponto também super importante, né, com relação à produtividade, ameaças que nós temos hoje à produtividade. Um dado rápido, um parênteses, considerando as 30 mil espécies de insetos, 10 mil espécies de plantas daninhas, 7 mil, se não me engano, espécies de nematóides, que é um tipo de verme que ataca a cultura, e os 50 mil tipos diferentes de doenças causadas por fungos, bactérias e vírus, hoje, já com as ferramentas que nós temos em mãos, do ponto de vista de proteção de cultivos, nós já perdemos na agricultura de 30% a 40%, em média, global. Então, vejam como a pressão de fatores bióticos, seres vivos, né, interagindo ali, predando a cultura, já é grande, muito impactante. Sem as ferramentas, então, esse número facilmente poderia dobrar. Então, a necessidade da gente, olhando para essa demanda aumentada do ponto de vista global, com o aumento da população, mudança de hábito, mudança de poder socioeconômico de países em desenvolvimento, da gente ter mais tecnologias trabalhando conjuntamente para garantir uma agricultura melhor. Fecha parênteses. Então, aqui desafios da humanidade, como a gente vem ao longo dos anos utilizando tecnologia para melhorar nossa produtividade, sustentabilidade, e o fato de nós já termos aí um histórico de uso bastante robusto, mais de 20 anos, olhando para a biotecnologia aplicada à agricultura. Então, aqui nessa parte, quando a gente vai falar de agricultura de precisão, sem dúvida, a base da nossa pirâmide da sabedoria ganha destaque, né? A gente está falando bastante de data science e todas as outras, os outros colaterais aí da era da informação, sabendo que a gente, já em 2016, saiu um estudo
dizendo que nos 2 anos anteriores a essa publicação, nós havíamos gerado 90% de todos os dados disponíveis já gerados pela humanidade, nos 2 anos anteriores versus todo o restante para trás. Então, isso sem dúvida continua aumentando em escala no nível exponencial. Então, a importância da gente olhar com bastante cuidado como isso é gerado, como isso é processado para subir aqui na nossa pirâmide. Mas agora, antes da gente chegar no tópico em si, high level, eu vou levar vocês para o campo. Então, vamos fazer uma viagem agora. Então, doutoras, se vocês gostam de um Manolo Blahnik, doutores, se vocês gostam de um Hermenegildo Zenha, eu vou pedir para vocês tirarem os seus sapatos, vocês vão botar uma botina, botar uma perneira, chapéu protetor solar, e vocês vão para um campo, tá? Que é esse aqui. Então, uma cultura de soja, aqui, área de preservação, é uma área representativamente, né, relativamente pequena aqui, né, a gente não está olhando para aqueles mares de plantações que se perdem no horizonte, talvez até em algumas partes aqui, mas enfim, um pouco de planta daninha aqui crescendo junto com a cultura. E eu estou aqui no campo, eu sou um agricultor agora, você é advogado e agricultor, um papel interessante, o Edson também traz essa formação plural aí, né, meio homem da renascença, e vocês são agricultores aqui, advogados da renascença no campo, e vocês têm que lidar com esses desafios e essa pressão, por exemplo, de pragas que tiram 30%, 40% da sua produtividade, chuvas com uma sazonalidade, às vezes, que você não consegue predizer, uma possível doença avançando. Como que está a nutrição dessa parte aqui do solo? Será que é diferente dessa baixada? Será que aqui eu tenho mais acúmulo de algum mineral no próprio solo? Quando eu faço o meu processo de adubação, será que isso fica homogêneo, uniforme? Como é que eu garanto que eu extraio o máximo de produtividade de cada talhão, de cada região aqui? Essa é uma pergunta interessante quando a gente olha para esse momento, essa era da informação, certo? E além disso, considerando a minha safra, né, eu, agricultor advogado, eu tenho algumas etapas muito importantes: planejamento, pré-plantio, plantio, durante a safra, o que eu tenho que olhar para a minha cultura, e a minha colheita, e o pós, né, pós-colheita. E olhando para isso, a gente sabe que nós temos N decisões importantes para serem tomadas aqui. Classicamente a gente sabe que se a gente for subdividindo, são centenas de decisões talvez, mas são de 40 a 50 importantes decisões que eu preciso tomar ao longo, antes, durante e pós-colheita, tá? Além disso, fora advogado, fora agricultor, você é uma pessoa consciente. Você sabe que do jeito que está, a forma de utilização de insumos, como nós produzimos hoje, olhando para a demanda e para a cadeia, não é sustentável. Então, ficar como está não é uma opção. Então, olhando aqui, se eu vejo a minha demanda, onde eu tenho um consumo de alta qualidade versus um consumo de baixa qualidade, e quando eu olho para a minha cadeia, meu supply chain, com uma produção que faz uso eficiente de recurso e uso intensivo, excessivo de recurso, é claro que eu quero estar aqui nesse quadrante. Por quê? Porque nesse quadrante eu tenho um cenário, todas as devidas proporções levadas em consideração, onde eu consigo ter um planeta saudio e pessoas saudáveis. E eu quero fugir desse quadrante aqui. Né? Eu quero, no máximo do possível, olhar para a demanda e para a supply de tal forma que eu chegue aqui. Então, quando a gente leva isso em consideração, reforço, a gente não está falando, e eu vou falar isso num slide mais para o final, a gente não está falando de uma única ferramenta, a gente não está falando só de biotecnologia, OGM, só de germoplasma, a gente está falando disso com defensivo, com diversos insumos, com uma irrigação mais inteligente, com produtos biológicos sendo utilizados para fortalecer o crescimento de planta, proteger a semente de potenciais doenças causadas por outros micro-organismos, e também para a agricultura de precisão, agricultura digital. Então, considerando isso, eu vou agora caminhar com vocês pelo nosso Golden Circle aqui, respondendo o porquê, como e o que de agricultura de precisão de uma forma geral, tá? Com as principais mensagens e depois uns highlights ao final. Então, vamos lá. Por que falar, desenvolver, advogar pela agricultura de precisão, né? Então, a gente entende que com o uso de certas ferramentas desse mundo digital em que a gente vive, a gente consegue ser mais preciso na agricultura, e isso vai resultar numa eficiência
nesse processo da cadeia de produção de alimentos, de energia, de fibras, maior, e menor utilização de recurso. Eu já trouxe para vocês, o Edson tocou também em alguns pontos relacionados a como isso é algo benéfico, né? A gente já tem evidência de como tecnologia aplicada à agricultura é algo positivo, né? Então, se eu consigo refinar ainda mais e transformar o meu campo em um gerador de dados, eu consigo fazer isso de uma forma ainda melhor. Vamos olhar um pouquinho para o nosso como. Então, a gente está falando de ferramentas digitais, isso envolve necessariamente algum equipamento físico e alguma inteligência de zeros e uns ali por trás que vão ajudar, uma inteligência que vai ajudar a coletar esses dados, processar e gerar aquelas informações dentro da nossa pirâmide. E cada vez mais, né? Eu tenho mais pontos, data points aqui para trabalhar, e com isso eu vou ter melhor planejamento. Lembra? Só não chego e planto minha soja. Eu planejo antes disso e acompanho isso, e depois eu consigo, por exemplo, ter dados para fazer uma melhor decisão numa próxima safra. Do ponto de vista do o que, eu estou falando de um conhecimento já que você como agricultor tem, mais tecnologias que sejam cutting edge, né, que estejam evoluindo e avançando cada vez mais. Do ponto de vista prático, eu estou falando de sensoriamento remoto por satélite, imageamento por drones, algoritmos de taxa variável de aplicação. Será que eu devo, de acordo com a pressão de planta daninha, fazer um spray da mesma quantidade nesse local versus esse local da minha cultura? Ou será que isso pode ser diferente? E otimizar essa aplicação. Irrigação em plantio, pode ser que naquela baixada eu tenha um acúmulo maior de água do que eu tenho no topo. Isso é até intuitivo de se pensar. Será que eu planto da mesma forma? Teria eu uma forma de colocar uma semente numa altura específica que é o melhor para aquela cultura, para aquela região? O que eu tenho de inteligência artificial para me ajudar em tudo isso? Né? Dispositivos móveis, então, eu tenho na ponta dos dedos ali no meu tablet, no meu celular, em tempo real, à medida que uma máquina que consegue de forma autônoma fazer o plantio ou fazer a colheita, eu vou acompanhando como esse plantio, como essa colheita está evoluindo, né? Que entra, então, com a conexão com os maquinários de precisão. E daí a gente finalmente chega naquilo que a gente quer, decisões melhores, decisões mais sábias, tá? Então, vamos olhar para... então, lembra, você está lá com a sua botina, a sua perneira, na cultura de soja, e vamos olhar um pouquinho para essa safra da soja e ver isso utilizando as diversas ferramentas que a gente tem à disposição e depois incorporando também um pouco de agricultura de precisão. Então, você está lá na sua cultura de soja, certo? Que é aquela onde a gente foi parar, e você tem aqui o pré-plantio e as várias etapas do desenvolvimento dessa cultura ao longo da safra. Germinação, folhas, florescimento, enchimento dos grãos, início da maturação e maturação plena até eu fazer a colheita. E para quem não sabe, a gente colhe a soja nesse estado que muita gente que não é botânico, que é o meu caso, eu sou biólogo, mas não sou botânico, olharia e falaria, nossa, que pena, né? Perdeu. Não, a gente vai lá quando ela está mais sequinha assim mesmo. E o que eu tenho aqui? Então, olha só, eu posso fazer uma opção por um produto comercial que tem um germoplasma, né, uma semente com uma alta taxa de uma produtividade ideal e que tem uma característica que também, quando eu olho para a produtividade final, é do meu interesse, uma tolerância a herbicida, uma resistência ao inseto, por exemplo. Posso pensar em produtos de tratamento da semente. Então, como é que eu uso alguma formulação que já protege no estágio da semente, não só quando a planta já cresceu, mas na semente eu já tenho alguma forma de proteger ela e garantir maior aproveitamento de nutrientes do solo. Manejo de plantas daninhas, manejo de praga de inseto, lembrando daqueles números expressivos de pressão de fatores bióticos que eu tenho na cultura, manejo de doenças. E chegando no meu objetivo final, uma alta qualidade da minha commodity, do meu produto agrícola, do meu vegetal, para eu chegar nessa alta qualidade, alta produtividade da melhor forma possível para aquela minha região. E quando eu falo para aquela minha região, não só mais eu olho para um germoplasma que cresce bem
né, um pool genético ali daquela cultura que cresce bem no sul versus cresce bem mais ao norte do país, considerando o Brasil, um país extremamente diverso em termos de latitude, mas também agora eu vejo, então, que os dados podem me auxiliar bastante nisso. Então, estou ali na minha mesma cultura de soja, e agora, no meu pré-plantio, eu olho para, como eu tinha falado para vocês, né, uma profundidade ou um espaçamento de sementes que é o ideal. Né? Se eu colocar, talvez, se na hora que a plantadeira está passando, ela colocar 2 ou 3 sementes ali, isso não é o ideal. Né? Eu quero garantir que uma única semente entre naquele momento com espaçamento X, naquela profundidade para aquela cultura. Durante o plantio, em tempo real, como eu havia comentado, eu vou observando se o plantio foi feito da melhor forma e posso corrigir aquilo, né, de uma forma mais rápida. Durante a safra, eu analiso como os meus insumos, água e nutrientes, e como eu posso monitorar também doenças, como que isso tudo está influenciando a minha cultura nesse momento, e depois, na colheita pós-colheita, fazer essa análise desses dados para, na próxima safra, se eu sou um agricultor que vou querer plantar na safra seguinte, como que eu uso essa experiência, esse conhecimento para decisões melhores depois. Então vamos para as nossas mensagens finais aqui, highlights dessa nossa rápida conversa. Então, sobre a agricultura de precisão. Ela tem enfoque no agricultor, né? E isso cada vez mais 24/7, independente da escala. Muita gente acha, isso aí é para, né, 10 mil hectares, 20 mil hectares, 50 mil. Não, a gente está falando de também isso beneficiar o pequeno agricultor, olhando para o aumento de eficiência, com menor uso de recurso e maior produtividade. Ferramentas mais inteligentes, com muita aspa, não vou entrar em detalhes do que inteligência é, isso é bastante discutível, mas sem dúvida o uso de mais e melhores dados, né? E a integração de várias plataformas, softwares, hardwares, máquinas, tablets, celular. Importante, olhando para modelos que me permitem fazer predição também para safras futuras. A gente tem cada vez mais a clareza de que nenhum pedaço de terra é igual ao outro, então por isso que a gente olha para algo que seja cada vez mais tailor-made, menos one size fits all, para solo, água, nutrientes, vegetação, terreno, tudo isso influenciando o ótimo da minha produtividade, e isso fazendo com que a própria indústria tenha uma evolução bastante importante quando a gente olha para esse segmento de agricultura de precisão. A Bayer hoje é uma líder com relação à base de dados disponíveis e testes para a utilização dessas ferramentas em campo, e o investimento feito na parte de P&D, inovação, Edson vai trazer a parte de propriedade intelectual, lembrando, novas tecnologias e a integração de muitas áreas, né, para chegar nesses produtos aqui que são cada vez mais personalizados que a indústria oferece para o agricultor. E a minha última mensagem é aquilo que eu falei no início, né? Então, quando considerando a Bayer e a gente se posicionando como um líder nesse segmento, a gente considera que essa integração das várias frentes, né, do nosso portfólio, também como eu falei na outra parte, estendido, é que vai dar a melhor personalização de soluções para que eu consiga produzir mais e levar em consideração meio ambiente, impacto socioeconômico para esses agricultores, disponibilidade, segurança alimentar, enfim, as várias temáticas que envolvem ser um grande fornecedor de soluções para o agronegócio, né? Então, a gente sabe que essa caixa de ferramentas que você, advogado agricultor, vai utilizar lá no campo quando você for decidir pelo seu plantio, ela tem que ser diversidade. Isso é algo que, desde que eu atuei na Monsanto no passado, né, e eu lembro de uma palestra muito claramente, assim, de um grande pesquisador australiano na parte de resistência de plantas daninhas, e ele começou com essa palavra, assim, diversidade. Isso continua sendo uma verdade, né? Sem uma diversidade de ferramentas, a gente não avança bem, tá ok? Esse foi o meu overview sobre agricultura de precisão. Eu espero que tenha deixado um pouco mais tangível para vocês do que a gente está falando quando a gente olha para essa área. E, de novo, sigo à disposição e agradeço mais uma vez pela oportunidade para a gente conversar hoje. Obrigado. Acho que a gente pode passar direto para o Edson, não tem perguntas? Obrigada, Gustavo. Obrigado, Isabela. Obrigado, Gustavo. Vou compartilhar aqui a tela.
Obrigado, Edson. Todos veem? Sim. Ótimo. Um overview dessa parte, nossa agenda. Não vou ficar preso a patentes, porque eu vejo nessa parte de agricultura de precisão a importância de duas outras formas de proteção, que são os direitos autorais e segredo de negócio, então a gente vai comentar também sobre eles. E é um tema fabuloso, né? Agricultura de precisão. Gente, tanta coisa aí nova no campo. Quem diria 50 anos atrás que a gente veria uma foto dessa, né? Um tablet, um trator, drone, internet das coisas, tudo conversando, inteligência artificial, treinamento, aprendizado de máquina, big data, ou seja, tudo isso falando no campo. Em países em desenvolvimento, né? Isso eu talvez quando eu nasci, tinha, sei lá, 5 anos, eu não esperaria muito ver, não, mas é surpreendente hoje, surpreendente, isso me emociona até, essas novas ferramentas. Sobre, como eu falei já, internet de coisas, big data, inteligência artificial. Sobre inteligência artificial, a gente está ainda no momento, em termos de proteção intelectual, um pouco ainda de discussão, né? Muito se discute. E eu tive a oportunidade de participar de um painel no último congresso da BPI, painel 2, sobre inteligência artificial. E quem puder, quem participou, quem não pôde ver a palestra, eu acho que ainda está disponível a gravação. Fiquem à vontade, está lá. Eu acho que é um excelente ponto de partida para a gente pensar em questões relacionadas à inteligência artificial e sua relação com propriedade intelectual. Não vou abordá-las aqui, porque seria também muita coisa. Propriedade intelectual, né? A gente está falando aí de produtos criativos do intelecto humano com um potencial valor econômico e, especificamente, para essa parte de agricultura de precisão digital, a gente está falando de propriedade intelectual digital. A gente está falando de objetos não físicos que geralmente estão associados a processamento de dados em máquina. Então, a gente está incluindo aí dados não tratados, dados estruturados, software, algoritmo, invenções implementadas por computador, métodos de fazer negócio, enfim, um monte de coisas. E para minha área específica, minha formação técnica, que era em química e em biotecnologia, tudo isso para mim é uma grande novidade. Eu quando leio uma patente de método implementado por computador, programa de computador, eu acho assim um pouco difícil. A linguagem foge um pouco do meu dia a dia, né, da minha formação, do meu background técnico, mas ao mesmo tempo fabuloso, fabuloso. Você vê cada inovação, você pega as patentes do Google, por exemplo, também, nossa, geniais. Uma coisa assim. Falando sobre as diferentes formas de proteção, né? A gente tem, vamos supor, um objeto, né? Um produto, quer dizer, um iPhone, por exemplo. O que a gente pode ter de proteção intelectual, né? De direito de proteção, direitos intelectuais, protegendo os diferentes componentes, diferentes aspectos desse iPhone. A gente pode ter uma marca, né? Para as marcas iPhone, Apple, entre outras. A gente pode ter patente para os métodos de processamento de dados, circuitos, produtos químicos, invenções implementadas por computador, direitos autorais. A gente pode ter aí o software, manual de instrução, os ringtones que estão associados, que a gente tem, né, disponíveis no equipamento, no dispositivo, segredos de negócio, quais, né, alguns, como são segredos, eu não posso enumerá-los aqui. Desenhos industriais, formato, design do telefone, capa de proteção, fone de ouvido, carregador, tudo isso.
Ou seja, a gente tem uma gama muito grande de formas de proteção para esses produtos digitais. Como eu falei, eu vou focar aqui especificamente em direitos autorais, segredos de negócio e patentes, até porque o tempo também não seria muito grande. Aqui apenas para a gente contextualizar essas diversas proteções no campo, vamos pensar, por exemplo, num aplicativo que a gente oferece de reconhecimento de doenças. O agricultor, na sua plantação, ele tira uma foto de uma planta doente, tá? Isso fica registrado, é enviado, esse dado é enviado, essa foto é enviada a uma central, essa central com uma biblioteca que aprendeu a reconhecer aqueles traços, assim como, por exemplo, quando você sobe uma foto no Instagram, você marca que automaticamente os seus amigos são automaticamente marcados. Aqui você também ensina essa máquina a reconhecer essa doença de acordo com uma base de dados pré-existente. Isso volta para você com um input, com uma solução, com um diagnóstico e até com um oferecimento de tratamento, uma recomendação de tratamento, né? Pensando nas diferentes proteções aqui, a gente poderia ter todo aquele arsenal envolvido. Só proteção de software, né, direitos autorais, segredos de negócio, patentes para alguma solução técnica, direitos. Aqui a gente tem, isso aqui vem da União Europeia, então eles falam direitos de bases de dados, mas a gente também está atrelado aqui no Brasil. Lá existe uma proteção sui generis. Aqui no Brasil isso aqui está mais conectado exclusivamente ao direito autoral. Enfim, uma gama de opções. Então, a gente, quando está diante de uma inovação na área digital, a gente tem que tomar bastante cuidado para tentar sempre maximizar e escolher as melhores formas de proteção para capturar todo o potencial daquela inovação, para a gente não perder absolutamente nada. Começando pelos direitos autorais, a gente tem que eles estão destinados a proteger criações do espírito originais, e essa palavra é essencial, originalidade, expressa por qualquer meio, fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível. Essa proteção conferida pelo direito autoral, ela independe do registro, tá? Você não precisa ir a um órgão estatal, a uma biblioteca nacional, a um cartório, solicitar essa proteção. Ela nasce automaticamente com a criação da obra. Agora, o que acontece que é muito importante, para algumas situações de infração, especialmente, para você fazer prova da sua autoria, da data da criação, que você tenha uma espécie de registro, né, que atribua a autoria e a data de criação da obra para você. Isso facilitaria muito as coisas. Pensem vocês, por exemplo, numa situação em que vocês compuseram uma música e aí, né, engavetaram, acharam que não faria sucesso, não seria ninguém estaria interessado em cantá-la. E anos mais tarde, Roberto Carlos canta num especial de Natal aquela canção que você compôs. E aí, como é que você vai fazer prova dessa sua composição, né? Teria sido muito mais fácil se você tivesse registrado aquilo e atribuído uma data e a sua autoria, para que o Roberto Carlos, lá na frente, tivesse algum problema em evidenciar que ele, né, aquela canção é sua. A prazo de proteção compreende a vida do autor até 70 anos após o 1º de janeiro do ano seguinte ao seu falecimento. Ou seja, nós temos uma proteção bastante larga, tá, em relação a, por exemplo, patente. Temos um prazo
geral, eu diria, de 20 anos do depósito. Especificamente aqui para as matérias tratadas, a gente tem uma proteção, a gente pode ter uma proteção para programas de computador, e lá na lei de programas de computador a gente tem um prazo específico, é diferente desse, de proteção. Bases de dados, que por sua seleção, organização e disposição de seu conteúdo constituem uma criação intelectual. A gente vai falar sobre elas um pouquinho mais para frente. Não protegidos, ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos, conceitos matemáticos, esquemas, planos, regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios, entre outras coisas. Desculpa, acho que eu pulei. Programas de computador. Novamente, eu pulei. Bom, programa de computador, ele nada mais é do que a gente está falando da proteção do código-fonte, né? A transformação de um algoritmo em uma linguagem de programação. Essa proteção, como eu já falei, ela se baseia na proteção do direito autoral, então ela independe do registro, mas como já antecipado e recomendado, ela talvez seja interessante para fins de prova de titularidade. Uma proteção específica na lei de software, na lei de programa de computador, ela é de 50 anos, contados da data do ano, contados do ano seguinte à sua publicação, e a gente está falando de publicação só de dados identificadores do programa de computador, tá? A gente jamais vai fazer uma revelação do código-fonte, porque senão a gente estaria abrindo aí para possíveis cópias desse código-fonte. De uma forma, a lei de software, com base nos próprios ditames lá da proteção do direito autoral, ela proíbe a reprodução total ou parcial daquele código-fonte. Mas se a gente para pensar na funcionalidade, isso já foi até uma coisa que eu antecipei falando da proteção de direito autoral para sequências genéticas, a funcionalidade ela não está protegida pelo direito autoral. Então, vamos supor que alguém, né, um terceiro, sem ter acesso ao seu código-fonte, ele desenvolve um programa de computador similar que atenda ao mesmo fim, que se propõe a realizar a mesma função, isso, em tese, seria possível, não seria considerado uma infração. Isso aconteceu, e isso também pensando, né, dando mais exemplos, falando, por exemplo, de programas de computador em que você, pela própria natureza da função daquele programa de computador, você vai usar termos comuns. Pensa, por exemplo, numa planilha, né, num editor, numa planilha. Você vai ter a palavra editar, formatar, e isso, um programa concorrente, você não pode impedir simplesmente que ele não possa usar tais palavras, tais termos técnicos, né? Porque vai fazer parte da funcionalidade, faz parte da função daquele programa. Um editor de texto da mesma forma. E isso tem até uma citação de um caso internacional, isso não aconteceu no Brasil, mas que serve também como uma boa ilustração a essa limitação oferecida pela proteção de programas de computador. Uma outra coisa, não sei se vocês vão lembrar, vocês lembram daquela funcionalidade dos Stories que o Snapchat, acho que foi o Snapchat que inaugurou, né? E parece que, à época, o Mark Zuckerberg ele fez uma proposta de adquirir o Snapchat, ou então, pelo menos, a funcionalidade. E isso foi recusado pelos proprietários do Snapchat. Logo depois, o que aconteceu? Os programadores, né, a equipe técnica do Facebook, do Instagram, desenvolveram um código-fonte, um programa de computador próprio, né? Em princípio, não parece infringir o código-fonte, copiar, reproduzir parcialmente ou integralmente o código-fonte do Snapchat, e conseguiram oferecer a mesma funcionalidade nos seus respectivos aplicativos.
né? Então, foi assim, talvez a equipe não estivesse tão bem assessorada. Eu tampouco... Nos Estados Unidos, vocês também têm patentes um pouco mais, eu diria, fora um pouco do padrão que nós temos aqui no Brasil. Então, eu também não sei se existe alguma possibilidade de infração de patente nesse caso. Isso não foi divulgado, pelo menos até onde eu sei, não foi divulgado. Eu analisei a questão muito mais sob o prisma da proteção autoral. Os algoritmos, né? Pensando aí no algoritmo como um predecessor, né? Um pseudocódigo do programa de computador, ele teria alguma proteção autoral? Vamos pensar, por exemplo, fazer uma analogia com um projeto arquitetônico em uma casa, né? O antecessor, o predecessor, o projeto arquitetônico, ele goza de uma proteção autoral. Mas no caso do algoritmo, o que mais se entende é que a maioria equipara o algoritmo a uma espécie de ideia, método, conceito matemático, uma coisa mais abstrata. Portanto, não gozaria, não poderia gozar de proteção autoral. Falando um pouquinho mais sobre casos judiciais que envolvam as limitações, né, as proibições à proteção autoral, a gente teve um caso da tabela do Brasileirão. Uma pessoa, um criador, estabeleceu algumas regras para que aqueles jogos acontecessem de uma forma mais organizada. Se tivesse a equipe X, a equipe X da localidade Y não pode jogar mais 2 vezes naquela localidade, vai ter que jogar fora de casa. E isso foi usado amplamente, né, por emissoras de televisão, até fora do país, essas regras. E o autor, né, o criador dessas regras, ele tentou justificar que ele mereceria o recebimento de royalties por conta dessa criação intelectual dele. Mas o TJ do Paraná, nessa decisão aí, entendeu que não havia violação de direito autoral, porque os critérios utilizados na montagem da tabela não são enquadrados como obras protegidas. A gente pode lembrar que aquelas regras de jogo, métodos, isso não é protegível por direito autoral. Mais um exemplo em que houve uma dificuldade na proteção, uma possível proteção por direito autoral. Interfaces. Aqui a gente tem interface nessa figura de um aplicativo para avaliar controle de nematóides da nossa organização. A lei do software ela é omissa em relação à proteção dessas interfaces. Entretanto, o que existe? Existe um consenso de que elas podem sim ser protegidas desde que elas atendam ao requisito básico que a gente estabelece para a proteção autoral, que é a originalidade, e a sua aparência ela não se dê por força de características funcionais, ou seja, aquelas que necessariamente qualquer interface que exiba aquela funcionalidade deveria ter. E quando a gente está avaliando um possível caso de infração, né, fazendo comparação entre interfaces entre concorrentes, um conceito que veio do direito comparado e até usado nacionalmente para fazer avaliação de comparação de web pages é o conceito do look and feel, de você olhar, né, para aquelas duas interfaces e você sentir aquela similaridade, né, de você sentir que existe realmente uma proximidade prejudicial entre aquelas interfaces. Isso já foi confirmado para o website, aí pelo TJ de São Paulo, como coloco no slide. As bases de dados.
bases de dados, elas também entram na proteção por direitos autorais, desde que, por sua seleção, organização ou disposição do seu conteúdo, elas constituam uma criação intelectual. Sobre bases de dados, eu acho que talvez uma das informações mais importantes que a gente tem que passar é que, ok, você está protegendo a base de dados por um direito autoral, mas os dados per se que compõem aquela base de dados, eles podem ter sua proteção específica. Então, vamos supor, vocês utilizam provavelmente, conhecem ao menos, um aplicativo chamado Spotify, né? Para música, ouvir música. E lá no Spotify você tem a possibilidade de você fazer seleção, criar uma playlist qualquer, e você desenvolve uma playlist super bacana. Você nota que que várias pessoas estão fazendo download, seguindo, curtindo a sua playlist. E você desejaria começar a ganhar alguma coisa sobre aquela sua organização, né? Afinal de contas, você gastou um pouco de tempo organizando aquela playlist. E aí você para e pensa, puxa, peraí, eu posso cobrar para fazerem um download da minha playlist? A minha playlist está cheia de músicas que ainda estão sob proteção autoral própria. Então, veja bem, não, isso não é possível, porque os itens per se daquela sua base de dados, eles ainda têm proteção autoral. E não basta apenas para você ter a proteção da base de dados que ela tem algum valor econômico. Na verdade, você está falando de um esforço de originalidade, tá? Uma organização que garanta uma originalidade, uma criatividade, e não que gere meramente um valor econômico. Vamos supor uma lista de e-mails, tá? De clientes, de fornecedores que você tenha, toda organizada, compilada numa base de dados. Isso certamente tem um valor econômico, mas a organização delas por ordem alfabética, por exemplo, isso não é original. Isso essa base de dados certamente não gozaria de proteção de autoral. Não que aqueles dados per se não tenham alguma proteção específica. Como são dados até mesmo pessoais, a gente está falando aí de uma outra seara, né? Proteção de dados pessoais. Segredos de negócio. Bom, para haver a proteção de segredo de negócio, a gente tem que estar falando de uma informação confidencial, que tenha um valor econômico e que o titular, né, o titular tenha garantido, tenha tomado precauções razoáveis para que se mantenha essa confidencialidade. Existe a necessidade de haver um esforço efetivo para garantir esse sigilo dos dados. Não é tão simples assim, né? Às vezes você quer fugir de pagar taxas de anuidade, de depósito, de concessão de uma patente, e até mesmo também da limitação temporal de 20 anos de uma patente, mas em oposição a uma possibilidade de proteção perpétua de um segredo de negócio, mas, por outro lado, você tem que pensar também que você pode incorrer em gastos altíssimos para poder manter esse sigilo. E uma vez que essa informação confidencial ela é vazada, as suas ações são muito limitadas. Aquela informação, um concorrente, teoricamente, de boa fé, né, se ele não teve nada a ver com aquele vazamento, ele vai ter acesso, ele vai poder usar, infelizmente. Você vai poder correr atrás da pessoa que gerou aquele vazamento, mas muitas vezes a gente está falando de, por exemplo, funcionários de uma organização. E funcionários de uma organização que não tem um poder aquisitivo, que não tem propriedades, posses, que possam ser consideradas proporcionais à sua perda. Então, o que você vai poder executar nessa ação de reparação de dano, né, de perdas e danos, seria muito pouco, né, na maioria dos casos.
Segredo de negócio, talvez, aqui para a nossa área de digital, ele encontre uma boa aceitação como a forma de proteção para os algoritmos. E a gente vê que o Google, esses algoritmos das suas ferramentas de busca, eles não são revelados, eles são mantidos em sigilo, né? Eles cuidam daquilo a 7 chaves. Eles podem, eventualmente, até colocar uma coisa ou outra, fazer referências a algoritmos em suas patentes, mas jamais revelando os seus pormenores, e também, como a gente vai ver, eles não podem reivindicar o algoritmo per se. Tá? Existe também o algoritmo lá, ele é visto como ele estaria incluído dentro das proibições com um programa de computador, apesar de que bom, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Se a gente pensar no algoritmo como uma sucessão de etapas, tá? A gente poderia reivindicá-lo como um método, tá? Isso poderia ser, em princípio, patenteável, mas as diretrizes trazem essa oposição, e talvez eles estejam pensando muito mais nesse algoritmo mais abstrato, esse algoritmo por trás de uma linguagem de computador. Aqui eu não pretendo repetir o slide, a gente já conversou sobre as patentes, o que seria a definição, as limitações, a impossibilidade de ela conceder automaticamente um direito de uso. O que é patenteável funciona para qualquer campo tecnológico, então, desde que você atenda os requisitos de novidade, atividade inventiva, suficiência descritiva e aplicação industrial, e não recai em nenhuma proibição legal, aquela matéria vai ser patenteável. Tá? Então, é uma forma também muito importante de você proteger a sua invenção. Infelizmente, aqui no Brasil, é uma coisa que eu preciso destacar, não que isso desmereça a proteção patentária. Jamais, ela sempre vai ser importante. O que acontece é que, por conta do backlog existente no INPI, a maioria das tecnologias, e a tecnologia digital, tá? A área de digital, ela sofre bastante, ela é uma das áreas tecnológicas que sofre bastante com o backlog. Então, e são tecnologias cujos aperfeiçoamentos acontecem muito rapidamente. Uma tecnologia hoje, tá, para a qual eu esteja requerendo proteção hoje, daqui a 3 anos, ela já não vai ser tão relevante. Eu já vou ter um sucedâneo dela, para a qual eu vou pedir uma nova proteção por patente. Então, com o backlog, quando chegam lá os 10, 12 anos do depósito em que eu vou obter a concessão, aquela tecnologia ela já está obsoleta. Então, a não ser que tenha havido uma infração muito grande no passado, e aí eu estaria permitido pela lei de recuperar eventuais prejuízos com infração, perdas e danos, desde a publicação do pedido de patente, eu encontraria talvez um certo problema com as patentes na área de digital no Brasil. Vamos torcer para que, com o plano de combate ao backlog, a gente tenha, um decréscimo substancial nesse prazo de concessão, e essas patentes elas encontrem de fato cumpram com o seu papel em sua plenitude. Sobre as limitações, né, as exclusões de patenteabilidade, o que ainda é considerado invenção em relação às matérias de agricultura de precisão, então as mais genericamente relacionadas à área digital, a gente tem descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos, lhes faltam a aplicação industrial. Agora, a gente tem que prestar atenção muito que essas proibições, essas limitações, elas não estão fechadas, né? A interpretação delas não está fechada a ferro e fogo.
Então, a gente pode ter, por exemplo, nesse caso, um processo industrial executado de acordo com uma teoria científica, uma fórmula matemática. E o simples fato dele estar usando, né, fazendo referência, o equipamento ele está sendo ajustado de acordo com uma fórmula matemática, isso jamais lhe tiraria o caráter patenteável, desde que ele, claro, fosse novo e inventivo. Concepções puramente abstratas. A gente tem aí o caso de alguns algoritmos, esquemas, planos, princípios, métodos comerciais, contábeis, financeiros. Também falta aplicação industrial, não são patenteáveis. Programas de computador em si, esse talvez seja o mais famoso, a gente não são patenteáveis. Agora, isso não quer dizer que invenções implementadas por programa de computador não sejam. E aí a gente pode estar falando de dispositivos, de métodos, desde que, claro, a implementação do programa de computador, né, não, quer dizer, desculpe, que o efeito técnico proporcionado não seja meramente decorrente da implementação desse programa de computador ou da forma como ele é escrito. Apresentação de informações. A apresentação de informações per se, ela não é patenteável, ela não é uma considerada invenção. Agora, se você cria, desenvolve um dispositivo, um produto que apresente, né, visando a apresentação apresentar informações de uma forma mais visualmente interessante, isso pode, em princípio, ser patenteável, sim. Então, olhem para essas restrições com um certo carinho e com uma certa interrogação, façam perguntas. Afinal de contas, o que eu tenho nas minhas mãos é de fato não patenteável? Ela está inteiramente incluída numa proibição ou alguma parte ou algum aspecto dessa minha invenção é patenteável? Né? Falando aqui sobre as diretrizes e sobre os algoritmos, né? Eu tinha antecipado com vocês. Se a gente pensasse o algoritmo como uma sequência de etapas, de passos lógicos, você poderia, em princípio, sim, pensar no patenteamento deles. Mas o INPI coloca lá nas diretrizes, inclusive super recentes, no final do ano passado, eles atualizaram essas diretrizes de invenções implementadas por computador, que não são aceitas reivindicações de categorias de software, programas de computador, produto de programas de computador, algoritmo, aplicativo, códigos, entre outros. Isso porque talvez eles estejam pensando nesse algoritmo um pouco abstrato, tá? E que seria um antecessor muito embrionário desse programa de computador. Ixi, desculpa, eu cancelei. Pronto. Ok, os algoritmos, em tese, não poderiam ser patenteados, mas a gente vê nesse exemplo do Google menção. Isso não quer dizer que você não possa ter o uso de algum algoritmo dentro de uma reivindicação patenteável, como é o caso aqui. Esse método de escolha de um algoritmo de seleção de um sistema em uma unidade de comunicação sem fio. Tá? Outros exemplos aqui, só para a gente finalizar, relacionados aos negócios da nossa organização, em que licitam também invenções implementadas por programa de computador. Aqui, por exemplo, técnicas implementadas por computador para modelar umidade de grão, relacionadas com determinar período de colheita ideal para sementes de milho híbrido com base em tipos de semente. Uma outra, técnicas implementadas por computador para predizer ou recomendar uma taxa de semeadura ideal. Enfim, existem diversos exemplos. Eu talvez não teria aqui no Brasil muitos exemplos com patentes concedidas, até porque, como eu lhes disse, a gente tem um backlog bastante grande, a divisão de digital está um pouco comprometida na sua avaliação, e os negócios da Climate, a nossa organização
mais relacionada à agricultura de precisão, eles começaram, se não me engano, tiveram um crescimento exponencial de depósitos um pouco mais para frente. Então, talvez eles ainda não tenham um portfólio de patentes concedidas muito grande no país. Agradeço, fico à disposição para questões. Eu acho que eu consegui aproveitar aqui o tempo, correr um pouquinho. Ah, perfeito. Muito obrigada, Edson. Obrigada, foi super interessante, foi bem ampla, cobriu bastante sua apresentação, do Gustavo também. Acho que todo mundo gostou, né? Tem uma pergunta aqui da Patrícia. Vou abrir o microfone para ela, então. Patrícia Ferreira. Obrigada, Isabela. Bem, está me ouvindo aqui, pessoal? Uhum. Antes de mais nada, eu queria muito obrigada, Gustavo, Edson, adorei, achei maravilhoso, aprendi muito aqui. E eu acho que eu vou ter que ver essas apresentações de vocês mais umas 2 vezes com calma para poder absorver tanta informação bacana, porque o assunto é muito novo, né? Bem, eu sou Patrícia, sou do Instituto Federal do Rio de Janeiro, da Agência de Inovação, e eu fiquei muito curiosa em perguntar aos dois com relação à questão estratégica, né? O Edson falou muito das proteções, da diversidade de proteções, e a minha curiosidade é pegar um exemplo, assim, bem do nível prático aí de vocês, e a estratégia de proteções e a estratégia de uso daquela tecnologia. Se vocês puderem dar um exemplo, porque, por exemplo, na minha cabeça ficou assim, tem uma tecnologia, seja de um OGM ou aqui de um produto aí tecnológico, um equipamento com visão, você pode fazer uso de quase todos, mas é estratégico para a empresa? Qual na estratégia do negócio seria assim um roteiro? Vai pegar lá seja uma planta ou um equipamento e eu vou decidir, vou fazer por quê? Porque eu estou pensando em transferência de tecnologia, em concorrência, ou eu estou querendo aquela API para pensar uma parceria, ou eu desenvolver uma tecnologia com algum parceiro. Então, na estratégia que se usa, nesse universo aí de vários ativos de proteção, se vocês teriam um exemplo, para esse ativo aqui, para essa tecnologia aqui, eu protegi assim, assim, assim. Aí eu não usei todos, mas essa estratégia, por quê? Porque eu estava pensando em transferência de tecnologia e concorrência e parceria, por exemplo, né? Então, eu escolhi quais foram estratégicas as proteções para aquela finalidade a que eu tenho a tecnologia. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é porque eu ainda fiquei assim com aquilo na cabeça, né? Fiquei uma viagem aqui, pessoal. Quando você falou na palestra anterior, né, sobre a proteção do código genético, que aí você falou assim, direito autoral, né? Eu fiquei muito curiosa com a questão da tua visão aí sobre direito autoral. Código genético, material não natural. Poxa, poder proteger isso por direito autoral, eu fiquei bem curiosa, porque você depois vem agora e fala de base de dados, né? E a base de dados e a proteção de algoritmos como uma linguagem, né? Um software de linguagem. Eu queria fazer uma pergunta assim bem nessa discussão, como manter essas duas coisas protegidas, né? E se vocês já tiveram alguma experiência ou têm aí nessa área de pesquisa, desenvolver essas linguagens, essas bases de dados e protegê-las com direito autoral, se vocês fazem isso. E no caso de um código genético não natural, por exemplo, o que você quis dizer com isso? Um pesquisador pode, no computador, desenhar uma sequência genética de algo que ele pensou só na teoria e proteger aquilo como direito autoral, porque se um dia ele for criar aquele gene, ele pode vir a estudar isso num organismo vivo, né? Uma coisa meio teorizada para a gente criar genes da nossa cabeça com as sequências do que a gente acha que podem ser, e isso seria o que eu entendi de sequências não naturais, né? Seria isso uma possibilidade? Aí eu fiquei curiosa. Eu acho que eu vou começar talvez pela última pergunta, que está mais fresca na minha mente. Então, quando a gente fala de sequências não naturais, um campo que está despontando agora muito
é a biologia sintética. Você pode desenvolver, criar organismos do scratch, né? Lá do começo. Você é o criador daquilo. Você sintetiza, você monta uma sequência. E isso caiu, essas discussões sobre direito autoral para sequências genéticas, elas voltaram muito por conta do desenvolvimento da biologia sintética. Não que antes, por exemplo, com tecnologia de DNA recombinante, ali você pegando um pedacinho de uma coisa, juntando com outra, você também já cria uma sequência artificial que você pode até não encontrar na natureza. E aí também a proteção autoral seria adequada. Você poderia reivindicar que haveria originalidade em ambos os casos. Tá? Mas eu acho que talvez tenha ficado mais gritante, está mais gritante hoje em dia, é o campo da biologia sintética. Gustavo, se você quiser comentar alguma coisa sobre biologia sintética, fique à vontade. Sim, obrigado, Edson. Eu vou tentar dar também um exemplo tangível assim. Eu estava até buscando aqui, eu tenho um artigo que traz uma evolução dos diversos aspectos de conhecimento básico ao longo acho que eles pegam desde justamente de Darwin e Mendel, assim, do século XIX, como isso vem avançando no século XX e como depois você abre para duas vertentes, uma mais para a parte biológica e uma mais para a parte sintética, de fato, de olhar para o código genético e fazer uso disso. E daí, historicamente, desculpa, foi a Patrícia que perguntou? Desculpa, não lembro o nome. Sim. Foi Patrícia? Tá bom. Sim. E Patrícia, eu quero historicamente... esse link, tá, Gustavo? Se você Tá, depois não, eu puder tava mandar, tentando quero achar aqui ler. já. Claro, assim que eu encontrar, eu te mando. Historicamente, eu sugiro você dar uma olhada nos trabalhos do Craig Venter. Eu vou colocar aqui para você. Foi um cara que ficou muito conhecido no projeto Genoma Humano, né? Genoma Humano teve os consórcios público e privado. Ele estava do lado privado e foi justamente quando saíram as publicações da Nature e da Science, praticamente concomitantes, sobre essa iniciativa. E foi um marco pós-Dolly aí da biologia mais moderna, né? E ele teve um artigo alguns anos depois em que eles conseguiram ter um organismo muito simples, uma bactéria, cujo genoma, que é uma bactéria, no caso, é interessante de estudar, assim como alguns tipos de vírus, porque o genoma deles é muito simples, é pequeno relativamente, então estruturalmente até é mais fácil de você lidar. Então eles construíram uma sequência, um cromossomo bacteriano, com síntese de oligonucleotídeo, ou seja, das letrinhas, né, das bases nitrogenadas do DNA, de forma sintética. Então, existem sintetizadores já há muitos anos em que você pega cada uma das 4 letras e você vai falando para ele adicionar uma depois da outra na sequência que você deseja. E esse organismo ele foi viável e fez usos específicos de certos compostos, enfim. Quando eu estava, e daí um exemplo mais próximo da minha parte, quando eu estava em 2012, eu estava no doutorado ainda, eu fui fazer parte desse doutorado em Los Angeles, no Children's Hospital, que é um hospital pediátrico, vinculado à Faculdade de Medicina da Universidade do Sul da Califórnia, e eles têm um centro de pesquisa, um instituto de pesquisa chamado Saban. E eu fui lá para testar algumas proteínas que eu tinha produzido em laboratório aqui no Brasil. Só que lá surgiu a oportunidade e a necessidade de ter outras 2 proteínas produzidas. Ao invés da gente seguir o protocolo que eu tinha seguido aqui no Brasil, que eu não vou entrar em detalhes, mas a gente pediu para que esse gene fosse sintetizado. Então, basicamente, de novo, eles voltam, pegam a sequência que você quer, gênica, e eles montam quimicamente, né? Essas letras, elas são representações de moléculas químicas. Então, eles montam no sintetizador o seu gene e entregam para você já numa construção, num plasmídio, no caso, que é um segmento de DNA, que você consegue transferir para bactérias, amplificar isso e depois produzir isso em outros sistemas de expressão, não só bacterianos, como células de mamífero e assim por diante. Então, isso já não é algo novo nesse sentido, tá? Já faz um tempo que isso é feito. E, nesse caso, essas sequências que eu solicitei, que eu comprei da empresa, né, segmento de DNA, elas passaram por algo que a gente chama de otimização de códons.
Códon é cada 3 letras do DNA que, para a célula, quando ela lê essas 3 letras, ela entende aquilo como sendo a informação para você pegar um aminoácido específico e colocar isso, né, na sequência de proteínas. Então, as proteínas são formadas dessa forma, na leitura do DNA, transcrito em RNA. O RNA é lido pela célula e traduzido em uma proteína. Então, por que otimização de códons? Eles pegam a sequência natural, original daquele gene de interesse, e eles olham, de acordo com a sua plataforma de produção, uma bactéria, uma planta, uma célula animal, eles dão a melhor sequência de DNA que garante com maior taxa de sucesso a incorporação daquele aminoácido específico na sua proteína. Então, essa sequência, a princípio, na natureza, ela não existe, mas para sistemas biológicos, porque do ponto de vista evolutivo ainda não chegou nesse ponto dessa sequência ser otimizada, mas dá para você fazer isso no laboratório. A sequência naturalmente não existe, mas no final, o seu produto proteico ele é o mesmo que o natural. Então, tem mais esse fator de complexidade, né? Você está falando de uma sequência de DNA não natural a princípio, mas de uma proteína no final que é natural. Só para ilustrar um exemplo prático de aplicação disso, que pode ser, por exemplo, em pesquisa translacional, passar por uma empresa produtora de biofármaco. Tá? Desculpa se eu me estendi um pouco, mas eu acho esse um case interessante de compartilhar. Não, Sobre eu a... aprendi muito Desculpa. Desculpa, Edson. Porque isso aí, estrategicamente, você pode otimizar todo um mercado de produção de fármacos, de alimentos e alimentos funcionais. Você tem aí um interesse comercial, né, que pode vir a partir desses aperfeiçoamentos, né? Desculpa, Edson, te fala. Não, imagina. Só a sua primeira pergunta, a Em relação à gente... estratégia? Isso, nós temos grandes áreas, tá? Que em inovações nessas grandes áreas, elas acendem um sinal para que a gente obtenha a proteção, seja qual for, né? A proteção, seja por patente, seja a gente vai fazer essa avaliação caso a caso com o memorando daquele trabalho experimental e o que a gente julga mais relevante ser protegido dali. Até porque para algumas proteções, como vocês viram, em alguns casos a gente não precisa tomar providência nenhuma, como é o caso do direito autoral ou então o caso do segredo de negócio. O segredo de negócio, sim, só tomar suas devidas cautelas internamente. Pensando em... E a gente faz isso não só para garantir liberdade de operação da nossa organização, né? Mas como um medidor, um índice de inovação, tá? Isso é um ótimo índice para o mercado. Nós somos uma empresa inovadora, nós depositamos patentes e patentes válidas para matérias relevantes. Nós vemos patentes ou outros ativos de propriedade intelectual como moedas de troca em negociação, permitindo um certo leverage em negociação. Às vezes, uma empresa concorrente tem algo que nós queremos e nós temos algo que elas queiram, então fazemos uma troca, oferecemos para licenciamento, né, para fora, procuramos parceiros, eventualmente, para poder desenvolver algo um parceiro que não tem, às vezes, as capacidades que nós temos para o desenvolvimento. Também garantimos uma certa estratégia de fencing, né? Que é manter, claro, dentro da nossa área de atuação, uma atuação, manter a nossa área de atividade garantida, que não seja parasitada tão cedo. Acho que Climate, Edson, é justamente um exemplo disso, certo? De um tipo de aquisição que veio e propiciou a empresa, na época Monsanto, mas a ter um novo espaço comercial numa área de uso de dados, enfim, a agricultura de precisão justamente estaria aí, certo? Que integrou tudo. Com Climate, agora você tem biotech, você tem o químico, você tem tudo conectado e você fornece uma solução digital por aquilo. É sensacional. É uma estratégia sensacional.
Cara, obrigada, pessoal. Excelente. Espero poder ver mais palestras de vocês no futuro. Obrigado. Obrigado, Patrícia. Obrigada. Eu acho que acabou por hoje. Agora só elogios também. Teve aquelas outras perguntas ali anteriores, mas eu acho que como eles já mandaram por escrito também, né? A gente já passou do nosso tempo, eu acho que está bem, né? Então, queria passar de volta a palavra para vocês encerrarem. E antes disso, só fazer um comunicado, né? Que amanhã a gente está aqui de volta às 9 da manhã para continuar falando de patentes e hoje vai ser enviado no grupo o formulário de avaliação, se vocês puderem preencher, isso é muito importante para a gente também. E quem ainda está com problema de acesso à plataforma, às aulas gravadas, para escrever para aquele e-mail, abpi@abpi.org, se eu não me engano, tá? Então, passando de volta para vocês. Bom, gostaria de agradecer a todos, foi um prazer dividir essa manhã com vocês, passar um pouco da nossa experiência nessas duas áreas fascinantes. Estamos abertos, nosso canal de comunicação aberto, como o Gustavo também já deixou bastante claro. Entre em contato, o que nós pudermos ajudar, será um grande prazer. E sucesso no curso. Gustavo? Obrigado, Edson. Reforço também meu agradecimento a toda a equipe organizadora, a todos os alunos. Obrigado pelo tempo de vocês e o interesse de participar. Obrigado, Edson, pela parceria aqui, trazendo a parte, né, mais próxima do público. Espero que tenha sido de bom proveito para vocês e também, como o Edson falou, a gente segue à disposição para interações futuras. Vai ser um prazer. Obrigado. Sou eu que agradeço muito a vocês, ao Fabiano Barreto também por ter feito a ponte. E, bom, eu espero que a gente possa contar com vocês para outras aulas também no futuro, que eu acho que está todo mundo aqui encantado. Que bom, obrigado. Obrigado, Com certeza. Isabela. Até amanhã. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Foi um prazer.